Minha gente, na boa, aqui tá um calor tão da gota serena que eu nem sei como é que vou conseguir gravar esse vídeo pra vocês. Mas bora tentar, né? Porque a gente sempre tenta, a gente segue tentando. Olha aqui a água, pra gente não perder o fio da meada, né? Pra não ferver o cérebro. Eu vim contar hoje pra vocês quais foram as 8 práticas minimalistas que acabei adotando na minha vida. Tem gente falando comigo no WhatsApp. E é Paulo Roberto. Oi, Paulo. E já vou avisando que adotar essas práticas não causaram, assim, uma mudança extrema na minha... Eu sempre fui, na verdade, de priorizar as coisas que me importavam mais. Só que a diferença é que agora eu faço isso de forma consciente e sem me sentir tão culpada. O minimalismo é esse movimento cultural e de estilo de vida que valoriza a simplicidade, a essencialidade e a eliminação do excesso em várias áreas, como moda, arquitetura, design. Enquanto estilo de vida, o minimalismo envolve a simplificação do cotidiano, a redução do consumo desnecessário, a organização eficiente dos espaços e a busca por uma vida mais equilibrada e significativa, focando nos aspectos mais importantes dela. Eu não quero pregar aqui o minimalismo para ninguém, beleza? Até porque eu nem me sinto convertida de verdade. Mas adotando essa prática, nós passamos a priorizar o simples e o elementar e acabamos por levar uma vida com mais leveza. Isso porque adotamos o que de fato tem significado pra gente, enquanto eliminamos as sobras, aquilo que não faz sentido. Essa é uma forma até de construir certa liberdade em torno de nós. E essa construção de liberdade gira em torno, é claro, das escolhas que nós fazemos. Por exemplo, ao eliminar o consumo desnecessário, a gente pode encontrar certa liberdade financeira. Assim como se desfazer da desordem física e mental pode trazer uma sensação maior de clareza e de liberdade mental. Quando a gente se livra do excesso de compromisso, de pertences materiais, de preocupações, a gente pode se concentrar nas coisas que realmente importam para nós aqui e desfrutar de uma mente mais livre e leve. Ao eliminar distrações e focar no cerne das coisas, nós também podemos descobrir uma maior liberdade para nos expressarmos artisticamente. E podemos até explorar novas ideias e resolver problemas de forma mais inovadora. Além do mais, com menos coisas a manter, a gente pode ser mais flexível na nossa vida, né? A gente pode sentir mais liberdade no deslocamento, por exemplo. Eu, quando parei de colocar tanto breguesso dentro da minha bolsa, que carrego comigo diariamente, me senti mais livre. Com menos coisas para manter, a gente também tem a possibilidade de ter uma vida mais flexível, né? E aí isso nos dá mais liberdade no deslocamento. Nos dá mais liberdade para viajar. E aí a gente fica mais adaptável às mudanças, porque não carregamos o peso de um excesso de vida material ou de um excesso de material na vida. Agora, também vale lembrar que cada indivíduo tem a sua particularidade e o que vale para alguns não necessariamente vai valer para outros. E para mim, isso também envolve o lance da liberdade, porque não adianta você querer que o outro seja livre impondo essa liberdade para ele. Sabe? Aquelas contradições do tamanho da vida. Pois é. No meu caso, por exemplo, eu tenho gostado cada vez mais de ver vídeos sobre esse estilo de vida e tenho até adotado essas práticas que eu vou contar para vocês agora, prometo. Mas não me considero, de forma alguma, uma pessoa minimalista, sabe? Eu não me considero convertida ao minimalismo. E também tá tudo bem, né, minha gente? Não vamos botar mais peso na vida do que... É sobre isso que a gente tá falando, afinal de contas, né? Então tá bom, vamos parar de enrolação e vamos contar agora quais são as 8 práticas minimalistas que acabei adotando para mim. E a primeira de todas é a prática do desapego. E é claro que isso envolve não acumular as coisas que a gente acaba guardando porque acha que um dia vai precisar. Eu vou confessar que enquanto filha de acumuladores, eu me incomodava muito com as tralhas de painho e de manhinha lá em casa, lá na casa de manhinha. Mas, ao mesmo tempo, eu acabava acumulando as minhas próprias tralhas, porque a gente tem isso, né, de achar que as nossas questões são mais importantes do que a do outro e as nossas coisas são mais importantes do que as coisas dos outros. E aí eu confesso para vocês que esse hábito tem me tomado assim aos poucos. E desapegar de algumas coisas acaba sendo mais fácil do que desapegar de outras, sabe? A gente acaba tendo coisinhas do coração que fica mais difícil de desapegar.
mas a gente vai aprendendo. Um exemplo concreto que eu tenho aqui em casa é uma impressora que eu comprei faz alguns anos já e ela tá sem funcionar. Me parece que eu tenho que limpar o cabeçote dela e ela está aqui no meu guarda-roupa, ocupando um espaço que podia estar livre, né? Mas eu fico sempre de consertar para vender e acabo nunca fazendo. Por outro lado, eu consigo mais facilmente desapegar de roupas, de sapatos, até de bolsas e até de alguns livros. A exemplo do vídeo passado, né? Se vocês não viram, eu vou deixar aqui nos cards, em que eu fui vender 28 livros no sebo. Então, acaba sendo mais fácil, vai, desapegar de umas coisas do que desapegar de outras. Até porque minha impressora foi R$1.000 e poucos. Aí eu fico pensando, caramba, eu tenho que consertar essa impressora para vender. Mas a segunda prática é a prática da qualidade em detrimento da quantidade. Eu ando prezando mais pela qualidade do que pela quantidade. Foi isso que eu acabei de dizer, né? Eu já disse aqui para vocês que eu tive uma infância bem humilde, né? Pois é, aí eu lembro que uma vez, eu era criança ainda, fui ajudar, se auxiliar de faxineira da minha prima. Fui ajudar a minha prima numa faxina que ela foi fazer não sei aonde, lá não sei aonde. E aí, eu lembro que eu fui limpar umas coisinhas, eu era criança, né, minha gente? Limpava as coisinhas bem de leve, assim. Mas eu fui limpar algumas coisas no banheiro da dona dessa casa. E lá na bancada do banheiro dela, tinha muitos perfumes. E eu, criança, acabei achando aquilo a cara da riqueza. E para mim, aquilo virou o estereótipo da riqueza. Você ter muitos itens de uma coisa só. Sabe como? E a partir desse momento, eu comecei a valorizar muito a quantidade das coisas. Então, a partir do momento que eu passei a ter o meu próprio dinheirinho para comprar os meus próprios produtinhos, eu achava mais interessante comprar 3 perfumes de R$30 cada um, ao invés de um perfume de 90. Ou 5 sapatilhas de R$20, ao invés de uma sapatilha de R$100. Ou 3 bolsas ou 4 bolsas de R$25, ao invés de uma bolsa de R$100. Quando eu vim morar sozinha, que eu vi que precisava valorizar mais o meu dinheiro, eu comecei a pesquisar mais também sobre minimalismo e vi que ter tantas coisas não era tão legal assim quanto parecia. Que era muito mais interessante ter uma bolsa de qualidade, um bem durável, que custasse 150 contos, do que ter vários bens vagabundos que quebrariam na semana seguinte, que eu só conseguiria usar uma ou duas vezes na vida, porque no terceiro uso ele já estaria quebrado ou esfolado ou o que quer que fosse. E quanto ao banheiro lá, cheio de perfumes da minha infância, é incrível como a gente tenta tanto que algo do outro caiba em nós, né, minha gente? Eu não sabia qual a realidade da dona daquele banheiro. Talvez ela nem tivesse tanto dinheiro assim e preferisse gastar o pouco dinheiro que ela tinha naqueles produtos e naquela faxina. Ou talvez ela fosse realmente bem rica e tivesse muito dinheiro para gastar com quantos produtos ela quisesse, com quantas faxinas ela quisesse, com quantas bolsas ela quisesse, vai saber. Para mim agora o que importa é que qualquer que fosse a possibilidade dela, a realidade dela não me cabia naquele momento e não me cabe agora. E é isso que o minimalismo me ensinou, que eu não preciso ser igual ao outro, nem ter necessariamente o que o outro tem. O minimalismo me ensinou, e esse já é o terceiro item, que eu não preciso viver conforme o padrão do outro. Eu não preciso me investir aos moldes do outro. Eu não preciso ter a vaidade do outro. Eu não preciso me maquiar conforme o outro. E é dessa forma que eu passei a me sentir bem com o meu rosto não maquiado, com o meu cabelo não pintado, com minhas unhas não esmaltadas. E é dessa forma que eu passei a me sentir bem usando uma rasteirinha, mesmo tendo 1,51 de altura. E o minimalismo me ensinou mais que isso, na verdade. Ele me ensinou que desafiar os padrões sociais pode ser fundamental quando a gente quer ter uma vida mais significativa. E isso envolve resistir à pressão social para acumular bens materiais como símbolo de status, sucesso e felicidade. Também envolve definir o próprio estilo de vida com base nos valores pessoais, mesmo que isso signifique viver de forma diferente do que é considerado normal pela sociedade. Outro hábito que adquiri foi a criação de espaços vazios na minha vida. Antigamente eu achava que o sentido da vida era preenchê-la inteira, né? Movimentá-la toda. Hoje eu já admito que às vezes a gente precisa de um tempo fazendo nada.
descansando a mente, descansando o corpo, descansando a alma. Eu tenho escolhido normalmente os sábados para essa prática do nada. E tenho me culpado cada vez menos por isso. Porque antigamente, quando eu fazia nada, eu estava me culpando porque achava que tinha que fazer sempre alguma coisa. Eu tinha sempre que estar ocupada com alguma coisa. Também tenho tentado meditar algumas vezes na semana. Não todos os dias como eu gostaria, mas pelo menos 3, 4 vezes. Eu acordo, faço uns alongamentos, boto minha musiquinha lá e vou meditar de 5 a 10 minutos. E o quinto hábito é usar um produto até acabar. E só depois comprar outro. Eu tinha mania de não fazer isso, aliás, com cosméticos. Eu comprava um cosmético em cima do outro e atropelava, e às vezes vencia, passava da validade e eu tinha que me desfazer daquele negócio ou usar fora da validade mesmo, e era uma bagunça, uma complicação. Hoje em dia é bem diferente. Eu tô com um perfume, por exemplo, da Boticário ali, que parece que não acaba nunca, e eu comprei aquele perfume ano retrasado. E eu não aguento mais usar, porque ele é bem forte. E eu quero comprar uma coisa mais suave para usar de dia. Mas eu estou usando aquela coisinha e não vou comprar outro perfume até aquele acabar. E o mesmo tem acontecido com condicionador, com hidratação, com creme hidratante para cabelo. A sexta coisa é prestar mais atenção ao lixo que eu produzo. E nem é que eu tenha produzido pouco lixo. Mas o caso é que agora eu separo o meu lixo pensando em facilitar a vida dos recolhedores de recicláveis. Porque, minha gente, se a gente pode fazer isso, por que não, né? Eu ando me colocando muito no lugar do outro. E eu fico pensando, caramba, e se fosse eu que estivesse do outro lado, tendo que recolher esse lixo? Como seria? E aí o penúltimo hábito adquirido foi o de não me deixar mais contaminar por propaganda. Hoje em dia eu entendo que o mercado só está interessado mesmo no nosso dinheiro. E aí, para ter o nosso dinheiro, ele coloca um monte de produto nas prateleiras, prometendo efeitos diferentes, quando na verdade o negócio tem o mesmo fim, produz o mesmo efeito e só quer meter a mão no nosso bolso. E olha, meu povo, nada contra o consumo, tá? Eu sou muito a favor de que a gente consuma aquilo que a gente quer de fato consumir. O complicado para mim é quando a gente passa a consumir desenfreadamente um produto que muitas vezes a gente nem quer, que muitas vezes nem nos faz bem e que a gente só consome por causa da propaganda. Agora, por último, mas não menos importante, o minimalismo me levou a enxergar que eu não preciso reservar um dia inteiro só para limpar a minha casa. Antigamente, eu pensava que a casa só ficaria bem organizada se limpa de uma vez só. E aí, se eu tivesse tempo de limpar nos finais de semana, ótimo, maravilha. Mas se eu não tivesse, a bagunça acumulava ainda mais. Hoje em dia, eu vejo que não tem necessidade disso. Que a gente pode manter as coisas limpas e organizadas para quando chegar no final de semana, a gente não ter um monte de trabalheira, sabe? Sempre que eu vejo uma manchinha de óleo que seja, no azulejo da cozinha, perto do fogão, eu vou lá e passo um paninho. Quando eu vejo uma manchinha no chão, eu vou lá e passo um paninho. Quando eu vejo que algumas roupas estão se acumulando num lugar só, eu vou lá e recolho. E aí o que tiver sujo, eu já boto num baú de roupa suja. O que tiver semi-limpa, eu já boto aqui no meu closetinho aberto, que, diga-se de passagem, eu também estou sempre organizando. No meio da semana mesmo, eu passo um pano no chão da casa. É claro que nem sempre a gente consegue fazer isso, nem sempre eu chego do trabalho com esse vigor de arrumar a casa, mas é isso, manter o negócio organizado. E a gente consegue fazer isso sem muito esforço. É tipo, a gente tira um item do lugar, usa e depois coloca ele lá, no lugarzinho dele de novo, porque aquilo não vai tomar muito do nosso tempo. Sabe como? Sabe como? Então é isso. É isso, minha gente. Esses foram os 8 hábitos que eu adquiri com minimalismo. Vamos parar esse vídeo por aqui, porque eu já tô com um calor danado. Eu não tô conseguindo mais pensar. Não tô mais pensando. Mas eu quero que tu me diga aí, com qual desses 8 hábitos tu mais se identificou? Ou qual é o outro hábito do minimalismo com o qual tu mais se identifica? Me conte aqui nos comentários, que eu gosto de falar sobre esse assunto. Não sei se vocês perceberam. Esse é o vídeo de hoje. Se tu gostou, dá aquele like para fortalecer a nossa amizade. E também para me incentivar a trazer mais vídeos como esse, no calor do momento, aqui para vocês. Se tu chegou de paraquedas por meio deste vídeo, seja muito bem-vindo. Senta, vamos tomar uma água. Aqui a gente aborda outros assuntos também. Dá uma olhada aí, quem sabe tu não se interessa por mais alguns. Aí tu já aproveita para se inscrever nesse canal. Obrigada sempre, sempre, sempre pela tua companhia aí. Beijo pra tu.